A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Auxiliadora Grijó com o tema Bem-aventurados os aflitos, do Paz e Renovação. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje é sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4, 6 e 10. 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas 6, 20 e 21. Bom, meus irmãos, essas palavras, a gente ficava assim, meio sem saber como nos orientarmos. Será que a gente precisava tanto de sofrer para poder conseguir o reino dos céus, Mas com o advento do Espiritismo, nós passamos a compreender certas verdades e o que Jesus quis dizer com essas palavras. Então, a espiritualidade superior vem nos esclarecer. Então, é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Mas, primeiramente, nós vamos ver o significado da palavra aflição. Então, no dicionário da língua portuguesa, está escrito assim: aflição é estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto. Grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico e tortura. Agora, na visão espírita, aflições significa oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas, porque cada criatura tem a aflição que lhe é própria, Agora, quais são as causas de aflições? A gente passar por tantas aflições e padecimentos. As aflições são fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante a sua trajetória evolutiva. Então, muitas vezes a gente se engana, pessoal? Toma certas medidas e que depois elas podem trazer consequências para nós. Nós vamos ver agora as 5 principais causas do sofrimento. O mal que praticamos. Então aí entra a lei de causa e efeito. Tudo que fazemos retorna para nós mesmos. Quando temos atitudes egoístas, invejosas, ambiciosas e covardes, corroborando em prejuízo e desequilíbrio do outro, nós conquistamos uma dívida espiritual. Então, dessa forma, caso não haja o arrependimento genuíno e a reparação do mal causado, o sofrimento surge como uma forma de quitação do débito. Vamos ver agora a segunda causa principal do sofrimento: o mal que permitimos que aconteça. Porque engana-se quem imagina que ser coadjuvante do mal não produz consequências. A ação negativa que permitimos ou colaboramos para que ocorra retorna a nós na mesma proporção. Então, muitos de nós pensam o seguinte: não fui eu que fiz, foi fulano que fez, mas muitas das vezes você colaborou, você permitiu que aquela ação negativa acontecesse. Então, você também vai colher os frutos disso. Terceira causa:
o bem que não fizemos ou que não fazemos acarreta em sofrimento, uma vez que para alcançarmos a evolução, nós devemos seguir os ensinamentos do Cristo e praticar toda a benevolência possível. Nós devemos fazer a caridade material, a caridade espiritual, em todas as formas, né? Então, quando nós deixamos de fazer o bem também, isso vai acarretar sofrimentos para nós. A quarta causa, a mágoa que cultivamos. Cultivar mágoa é como fazer uso de um veneno e imaginar que trata-se de um remédio. Aos poucos, a sua energia é vampirizada por espíritos obsessores que incentivam pensamentos depreciativos e infelizes. Quando não somos capazes de perdoar, nós abrimos espaço para a revolta e a dor. É o resultado certeiro da ação que ambiciona a vingança. Então, a mágoa, ela é muito triste. A gente guarda esses ressentimentos dentro da gente. É como se a gente guardasse veneno que vai destruindo o nosso corpo, a nossa paz de espírito, né? Muito ruim. Então, nós devemos colocar para fora todos esses sentimentos negativos. Vamos trabalhar para que isso possa acontecer e a gente se libertar dessas amarras. Agora, quinto passo, os vícios que adquirimos. Às vezes, as pessoas pensam que vício é só beber, fumar, usar droga. E existe muito vício pior do que esse. Porque esses vícios vai trazer consequências para a própria pessoa, para o corpo dela, para o espírito dela. Agora, existem vícios que você prejudica os irmãos. Por exemplo, a maledicência, que é a fofoca. Quantas vezes a fofoca atrapalha a vida das pessoas, atrapalha o trabalho das pessoas, atrapalha uma amizade, um amor. Então, puxar o tapete do amigo, do colega, atrapalhar a vida do nosso semelhante, isso também vai acarretar dor e sofrimento para a nossa vida. Existem muitas coisas piores dentro dos vícios do que bebida, cigarro e droga. A dor, gente, é um alerta da natureza que anuncia que algum mal está nos atingindo, né? E que nós precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, nós sucumbiríamos às muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo delas. Então, a dor é um sinal benéfico para nós, porque vai ajudar a gente a tomar providência para poder curar aquele mal que está dentro de nós, tanto físico quanto espiritual, mental. Agora, essas dores e esses sofrimentos que nós passamos aqui neste planeta é inerente ao estado de imperfeição do ser humano. Mas à medida que a gente vai progredindo, a gente vai fazendo a nossa reforma, as dores e os sofrimentos vão desaparecendo, né? Quando o espírito vencer a matéria, né, nós não vamos ter sofrimentos mais. Então, o sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a nossa sensibilidade. O sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. É o aguilhão benéfico. Então, a gente está sofrendo aqui hoje, tem motivo, não é à toa, porque nós temos só aquilo que nós merecemos. Nós estamos colhendo os frutos de algum mal que praticamos no passado. Se não foi nessa vida, pode ter certeza que foi em vidas pretéritas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que nós produzimos na vida que estamos tendo agora é o que nós vamos colher depois. Se foi o bem, nós vamos colher o bem. Se for o mal, nós vamos colher o mal. E a vida é essa. Essa é a lei que tem na natureza, no universo. Agora,
Qual deverá ser a atitude correta frente aos sofrimentos que nos avassalam? Será sempre a da conformação lúcida, isto é, entendendo as raízes, aceitar com resignação, sem rebeldia, sem recriminação, trabalhando confiante e perseverante no bem, aceitando como remédio amargo, operação dolorosa, mas imprescindível, que deve restituir a saúde do corpo e a paz do nosso espírito. Não é? Porque na terra, gente, que nós vivemos, renascem em massa espíritos muito comprometidos perante a lei de Deus. Por isso ainda, a terra não é um lugar onde se possa viver sem incômodos, sem lutas e sofrimentos. Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele diz o seguinte, prestem atenção. Somos espíritos doentes, em laboriosa restauração, devido aos débitos contraídos no passado. Todos somos enfermos pedindo alta. Sofrimento, portanto, é consequência de violações, abusos, no curso dos quais a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados. Dor e adversidade apresentam-se hoje como oportunidades de resgatar débitos, de conquistar a liberdade. É o remédio para as imperfeições do espírito, para as enfermidades da alma. Sem isso, não é possível a cura. Então, as dores e os sofrimentos de hoje, pessoal, é remédio para a cura do nosso espírito, para a cura das nossas imperfeições. Então, não vamos reclamar, não é? Vamos aprender com Jesus a perdoar 70 vezes 7. Vais e não peques mais, para que nada de mal possa vos acontecer. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como gostaríamos que fôssemos amados. Porque a lei, pessoal, que existe no universo é essa que nós acabamos de falar, a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que plantarmos é aquilo que vamos colher. Não existe outra forma. Então é preferível a gente aprender agora, através das lutas, através das dores e do sofrimento, que devemos fazer a nossa reforma íntima. Melhorarmos a cada dia mais um pouquinho, de degrau em degrau. É aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, de progresso em progresso, nós vamos evoluindo até atingirmos a perfeição, que a nossa meta é esta, é atingir a perfeição. Então, quando Jesus disse, abençoados os aflitos, porque deles serão o reino dos céus, ele quis dizer assim, bem-aventurados aqueles que sofrem com resignação, conscientes de que estão pagando seus débitos, porque assim a sua vida futura vai ser bem melhor do que esta. É isso que Jesus quis dizer com essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles estão sofrendo agora, e se sofrer com resignação, a próxima vida deles vai ser bem melhor do que essa. E de vida em vida, nós vamos adquirindo a perfeição que nós tanto almejamos, não é? E outra coisa super importante que Jesus deixou para nós é o perdão, né, pessoal? Perdoar é muito importante. Por quê? Porque nos livra da raiva, do rancor, da tristeza e de muitos outros sentimentos desagradáveis, né? Então, quando a gente faz o ato de perdoar, a gente tem a oportunidade de se libertar dessas amarras que trazem um peso negativo para as nossas vidas, né? E também o perdão, gente, é considerado um símbolo de inteligência emocional.
E em muitos momentos é um símbolo também de amadurecimento pessoal, né? E o perdão nos livra de tanta coisa, alivia o nosso estresse do dia a dia, reduz a nossa pressão arterial, fortalece o nosso sistema imunológico, né? Então todo mundo ganha quando a gente faz as pazes. Todo mundo ganha. E Jesus ensinou que o nosso Pai, ele nos perdoa infinitamente. Ele nos perdoa sempre, né? Então, a gente também tem que perdoar os nossos irmãos. Você lembra? Lembra que na oração do Pai Nosso, nós pedimos a Deus perdão das nossas ofensas, como nós perdoamos as ofensas dos nossos irmãos. E será que a gente faz isso mesmo? Porque qualquer coisinha que um irmão faz para nós, a gente já está melindrado, a gente já não o perdoa. Então vamos aprender com a lição do Pai Nosso, vamos aprender com os ensinamentos de Jesus a perdoar. Como é importante o perdão. O perdão a gente tira, ele é libertador, a gente tira todas essas amarras dentro de nós, né? Agora, os benefícios espirituais do perdão são muitos. Ele melhora o seu sentimento de amor próprio, né? E isso é uma coisa muito maravilhosa para nós. O perdão nos liberta do nosso passado, faz viver o presente com mais leveza. Quem não perdoa torna-se prisioneiro da ofensa, das lembranças, das cadeias de amargura e de ressentimento, né? Então, perdão é remédio para a alma e para o mundo. E olha aqui essas palavras de Jesus. Olha o que ele disse. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 14. Quando você estiver rezando, olha esses outros dizeres. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir esta compaixão. Então, meus irmãos, a vida da gente ainda é de dor e sofrimento. Por quê? Nós estamos pagando débitos de vidas passadas. Por isso que este mundo é um mundo de provas e expiações. Estamos expiando as nossas faltas graves e estamos também colocando à prova as nossas atitudes. Não é verdade? Então vamos procurar caminharmos sempre no bem, fazermos a caridade no nosso dia a dia. Caridade, pessoal, não é só dar esmola. Tem muitas outras caridades benéficas para o nosso espírito. Ligar para alguém que passa por um momento difícil é uma caridade. Ensinar algo que você gosta, como cozinhar, bordar, fazer crochê, cantar ou tocar para as crianças, para os idosos, ajudar na arrecadação, distribuição de alimento aos mais necessitados, ajudar no ensino de matérias básicas, né, para as crianças, para os adolescentes, fazer compras para alguém que não pode sair de casa, ajudar na evangelização de crianças e jovens, escrever cartas para pessoas que estão em dificuldade. Então, tudo que a gente faz para ajudar as pessoas é caridade, né? Compartilhar os conhecimentos, né? Até da própria profissão com quem está procurando emprego, contribuir com a projetos e assistência às pessoas mais necessitadas,
respeitar e defender todas as formas de diferença, ser gentil no dia a dia, né? Dar um bom dia, uma palavra amiga para uma pessoa, um sorriso, ouvir atentamente quem está próximo de você, combater atitudes ruins, como preconceito, né? Interceder junto a Deus para os nossos irmãos e rezar para eles. E assim nós vamos levando a nossa vida, né, meus irmãos? Fique com Deus. Assim seja. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.